Nosso protagonista acabou sendo capturado por um grupo religioso muito maluco e foi sacrificado e jogado no oceano em homenagem a um deus ancestral. E com isso, ele acabou sendo invocado por uma divindade em outro lugar, onde tem o poder de invocar e fortalecer os deuses mais poderosos. Yukito é um garoto idiota muito comum que foi capturado a troco de nada por um bando de malucos. Esse culto religioso bizarro, cheio de caras musculosos e carecas, dizem que servem a uma deusa chamada Mitama. O garoto Yukito fica se lembrando de todas as situações na sua vida, como brincar com capivaras na fazenda, até mesmo rezar debaixo de uma cachoeira ou passar por coisas muito traumatizantes. Yukito passou a vida toda recebendo o desrespeito dos outros. No entanto, a situação atual conseguiu ser a mais louca de todas. Yukito estava voltando para casa com a garota de quem gostava, quando do nada, os seguidores insanos do culto religioso sequestraram ele e enfiaram o pobre coitado dentro de um barril. A gangue dos carecas carregou o barril até a beira de um penhasco e avisou ao chefe do grupo que já tinham capturado o grande sacrifício. No começo, Yukito achou que era apenas mais uma das esquisitices da sua vida, até que o chefão do culto religioso, que era seu pai, revelou que eles fariam um ritual extremo. O plano era colocar Yukito no oceano por 3 dias para que ele se levantasse como novo líder do culto da igreja. Os seguidores estavam comemorando, muito felizes da vida, mas Yukito ficou desanimado porque as coisas na sua vida estavam começando a dar certo. E agora, essa situação maldita aconteceu. O chefão apenas deu um sinal para começarem, fazendo o garoto Yukito desistir de lutar e aceitar o seu lamentável destino. Antes de jogá-lo na água, o chefe da igreja se aproximou e disse ao seu filho para não se preocupar, pois a proteção divina daria um jeito de salvá-lo. Ele até mandou o moleque rezar para a deusa Mitama para ser purificado e limpo. Enquanto afundava, um flashback de toda a sua vida passou diante dos seus olhos e não tinha nada de emocionante, era apenas trágico e engraçado. Ele parecia estar literalmente sendo cozido nas memórias. O chefe da igreja ainda garantiu que ele era abençoado pelo tesouro sagrado, enquanto todos os outros seguidores se despediam dele, falando alegremente assim: "Tudo bem, moleque, até mais", antes de arremessá-lo ao oceano. E percebendo que nunca teve uma vida normal, Yukito afundou até o fundo do mar com um único desejo: se realmente existisse algum deus que fizesse o favor de deixá-lo renascer em um mundo sem deuses e nem religião, para que ele pudesse finalmente fazer amigos e ter uma vida comum. De repente, ele escuta a voz de uma garota e acorda em uma floresta. E essa garota aí tá tentando acordá-lo de um jeitinho bem diferenciado, e ela fica fuçando o corpo dele, e de acordo com o livro que ela tá carregando, aquilo dali seria um jeito de acordar um rapaz que foi escolhido pelos deuses, mas ela entra em pânico ao perceber que acabou exagerando na dose. De qualquer forma, esse susto acaba trazendo Yukito de volta à consciência, e já na vila desse novo mundo, vestindo roupas limpas e também recuperado, Yukito escuta os pedidos de desculpa da garota. Ele manda ela ficar de boa, dizendo que está tudo bem, e fica até brincando, dizendo que ela pode ficar mais à vontade perto dele. A jovem garota fica insistindo em cuidar dele até que ele esteja 100% e se apresenta como Arurao, explicando que trabalha em uma taverna aqui perto e o convida para comer lá com um pedido de desculpas. E com esse olhar depressivo de 1000 jardas, Yukito observa todo lugar ao seu redor e pensa que esse novo mundo de fantasia deve ser um cenário típico de Isekai. A garota Arurao fica feliz ao vê-lo animado e agradece ao seu livro manual por ter ajudado. E curioso, Yukito pergunta onde é que fica a guilda, deixando a moça confusa. Ele explica que se refere a uma guilda de aventureiros, e ela fica sem entender nada do que ele tá falando. Yukito pede que ela leve ele para dar um passeio, porém, em vez de um salão de guilda, ela acaba levando ele para um campo agrícola. Ele percebe que pelo visto não vai ser um herói lendário, vai ter que trabalhar na roça. O garoto logo fica desanimado, percebendo que esse é um começo muito chato para sua nova vida, e de repente, um sujeito marrento chamado Roy se aproxima e manda o recado. Todas as garotas da vila pertencem a ele, e se Yukito ousar encostar um dedo em qualquer uma delas, vai se ver com ele. Antes que a briga comece, um cara chamado Clan aparece, interrompendo a discussão e manda Roy deixar o novato em paz. Clan se apresenta e oferece um trabalho para Yukito, entregando uma adaga. O jovem aceita o equipamento com empolgação, acreditando que uma adaga é uma arma perfeita para iniciantes, e pergunta se a primeira missão vai ser derrotar alguns goblins. Clan fica olhando para esse idiota e pergunta do que diabos ele tá falando. Mesmo confuso, Yukito se diz pronto para a batalha, mas é surpreendido novamente pela realidade. Nada de monstros ou aventuras, apenas uvas que precisam ser colhidas. Enquanto trabalham no campo, Clan se desculpa com o garoto, explicando que a vila está com falta de mão de obra para a colheita. O protagonista tenta ficar animado, imaginando que tudo não passa de um teste inicial de jogo, tipo aquelas missões chatas secundárias de coleta, onde é preciso juntar 50 milhões ou até entregar cartas para NPCs aleatórios. Ele decide dar
dar o seu melhor na tarefa, mas logo se depara com um grande problema. Eles colheram uvas demais e não tem nenhuma forma de conservá-las. Infelizmente para o trabalho deles, Yukito descobre que eles terão que jogar a maior parte da colheita fora. Mais tarde, na taverna local, todos comemoram enquanto apreciam o belíssimo vinho fresco. Roy fica elogiando a ideia do protagonista, enquanto a garota Shiro revela que o vinho costuma ser muito caro por aqui, mas que a ajuda do garoto tornou a bebida muito acessível para todos. Apesar desse clima de festa, Yukito está um pouquinho frustrado. Em vez de salvar o mundo matando o rei demônio, ele está aqui preso em um vilarejo, perdido no meio do nada. Ele está muito longe de enfrentar monstros ou recrutar garotas bonitas para seu grupo. O garoto realmente achava que teria uma vida de protagonista lendário. O protagonista começa a pensar sobre toda essa porcaria e tudo que fez durante o seu primeiro mês nesse lugar. Capinar terra, cuidar dos animais e fazer vinho. Nada de emocionante aconteceu. Ele só tá trabalhando na roça desde que reencarnou. E de repente, a garota Arural aparece, pedindo ajuda de sua irmã mais velha, Shiro, para terminar algumas tarefas. Shiro, apreciando a bebida, só fala que tá achando muito fofo a dedicação da sua irmãzinha. As duas deixam o local correndo, mas antes garantem que Yukito possa continuar utilizando o local como cliente VIP. Embora esteja muito feliz por finalmente ter feito bons amigos, o protagonista suspira enquanto bebe seu vinho, desabafando sozinho e se perguntando para onde é que foi parar a tão sonhada aventura. Porém, a tranquilidade da vida nesse novo mundo de magia e espadas não dura muito, e no dia seguinte, enquanto Yukito está trabalhando no campo, um homem aparece desesperado no meio da floresta, gritando para que todos corram. Tem um monstro gigante no seu cangote, e Yukito mal consegue acreditar que finalmente está vendo uma criatura mágica cara a cara, mas ele percebe que é só um monstro 3D mal feito, de aparência tão bizarra que parece ter saído de um experimento maluco de laboratório. O amigo dele, Roy, então comenta que é apenas uma besta estranha, mas Yukito desconfia de que se trata de um monstro de nível intermediário ou avançado. E querendo pagar de bonzão e impressionar os outros, Roy diz para deixarem tudo com ele, puxa um livro e começa a gesticular. O protagonista comemora, achando que seu amigo finalmente vai revelar seus poderes mágicos. Porém, após folhear algumas páginas, Roy revela a triste verdade. É melhor correr agora porque não tem magia. Eles saem disparada e se escondem na floresta. Roy respira aliviado, dizendo que deram muita sorte de sair sem nenhum arranhão. E Yukito, porém, fica muito irritado e envergonhado por terem simplesmente fugido de forma covarde. Ele agarra o amigo pela gola da camisa e exige saber por que eles fugiram. Roy então conta que ninguém ali tinha a menor chance contra aquela besta. E inconformado, Yukito recusa a ideia de viver nesse mundo de fantasia, onde não se luta contra monstros e nem nada do tipo, e pergunta que livro estranho era aquele. Roy então explica que era apenas um manual de sobrevivência, com dicas de fuga e primeiros socorros. Ao voltar para o vilarejo, a ficha finalmente cai para Yukito. Não tem magia alguma nesse mundo. Na verdade, ele percebe que a situação consegue ser muito pior do que a sua vida anterior, já que nem mesmo a higiene foi inventada ainda. Mais tarde, a irmã mais velha, Shiro, o convida para tomar um drink. Enquanto bebe, Yukito começa a ficar pensativo. Embora esse mundo não seja em nada do que ele imaginava, essa vida tranquila na roça não é de todo mal. A garota Arural então comenta que o vilarejo ficou muito mais alegre desde que ele chegou, e a irmãzona mais velha, Shiro, pergunta se ele não gostaria de ficar aqui para sempre. Ele concorda e pensa que no fim das contas, não ter um rei demônio e nem tragédias como na sua vida passada é uma bênção. Ele até agradece a Deus por aquela paz. Porém, Yukito fica um pouco confuso quando a garota Arural olha curiosa e pergunta o que é um deus. Essa pequena fala da garota acaba deixando ele muito pensativo. Enquanto caminha sozinho mais tarde, ele tenta pensar como é que esse novo mundo funciona. Não tem magia e existem feras gigantescas que os humanos não conseguem combater, e para piorar, o conceito de Deus nem sequer existe. Ele pensa no perigo que correu e se pergunta o que teria acontecido se aquela besta o tivesse matado. E no meio do caminho, ele encontra um pequeno animal morto na floresta e resolve recolher para dar um enterro digno. Mas então aparece outro dilema. Ele não faz a menor ideia de como é que as pessoas desse novo mundo lidam com os mortos. Sem deuses ou religião, o que seria equivalente a um cemitério aqui. Enquanto ele procura por um lugar, ele se assusta ao ver duas figuras no escuro. E aparece o alívio, são apenas Arural e também Roy. Então Roy pergunta por que ele saiu tão cedo. E a garota conta que ficou muito preocupada ao ver que ele não estava no quarto. E de repente, o clima muda e Roy fica muito sério. Ele aborda o protagonista e pergunta com um olhar desconfiado se os dois realmente são amigos. Confuso, Yukito acena com a cabeça. Roy então se aproxima e sussurra que escutou falar da existência de um livro proibido, muito perigoso, que apenas mencionar o nome já pode fazer alguém desaparecer sem deixar vestígios. Yukito fica empolgado, achando que finalmente descobriu o grande segredo oculto desse novo mundo. Ele pergunta ansioso sobre o que é esse livro, e o amigo dele revela que é um manual com esse título aqui, Como Conversar com Mulheres Adequadamente.
diferente, deixando Yukito completamente decepcionado. Pouco tempo depois, os três viajam juntos até a capital imperial, sendo essa a primeira vez que Yukito coloca os pés na cidade grande. Roy então conta que o vilarejo deles fica em uma região muito afastada do Império. Curioso, o protagonista pergunta para Arurao por que ela decidiu vir junto na viagem, mas a garota apenas dá um sorriso enigmático. E caminhando pela cidade, Roy aponta para uma estrutura colossal e explica que aquele dali é o Palácio Imperial, revelando que tudo nesse mundo, desde as técnicas de agricultura até as instruções de como lidar com monstros, foi ensinado diretamente pelo Imperador. Em seguida, o amigo do protagonista avisa para evitar conversar com qualquer morador local, e Yukito pergunta o motivo de tanto cuidado, e Roy explica que todo mundo na capital odeia as pessoas do seu vilarejo. E antes que o rapaz possa entender o porquê, Roy acaba vendo algo no meio da rua e sai furioso na direção da cena. Enquanto exploravam a cidade, Yukito se depara com uma execução pública chocante. Ele observa os condenados beberem a bebida do fim da vida, que é fornecida pelo Estado. Logo em seguida, os guardas anunciam as suas mortes, encerrando a existência daquelas pessoas sem qualquer comoção ou protesto. Indignado, o protagonista quer entender o que diabos está acontecendo, mas a garota Arurao o puxa de canto e o afasta da multidão. Ela conta que o país deles tem o chamado sistema de fim de vida. Quando o governo decreta que chegou a hora, a pessoa escolhida precisa simplesmente aceitar que seu tempo acabou e desligar desse mundo sem questionar. A garota Arurao então revela para Yukito que todo mundo nesse país nasce de forma artificial e que quando chegam em uma certa idade, são adotados por casais na capital. Em seguida, ela compartilha a história da sua amiga, que ainda era uma garotinha quando foi acolhida por um casal que a criou com muito amor e carinho, proporcionando a ela uma infância muito feliz. Porém, em um certo dia, os guardas do Império bateram na porta e ordenaram que o pai se apresentasse para a execução. Para a surpresa da garotinha, o pai aceitou o destino imediatamente sem hesitar, e desesperada e confusa, ela ficou implorando para que os soldados não levassem seu pai, mas eles simplesmente empurraram a garota para o lado e perguntaram para os pais se ela estava se rebelando contra o costume sagrado do Império, o fim da vida. E para o susto da menina, seu próprio pai recomendou aos guardas que enviassem para um campo de reeducação. A mãe concordou no mesmo instante, dizendo que tentaram criá-la muito bem, mas que a garota tinha saído defeituosa. E considerando que ela não era compatível para viver na capital, as autoridades a descartaram, enviando ela para uma vila remota de banidos. Ao escutar essa história bizarra, Yukito se recusa a acreditar e pergunta preocupado se Arurao e Roy também terão o mesmo destino. Roy apenas dá um sorriso amargo, dizendo para Yukito não se preocupar. Ele afirma que eles são especiais e tratados de um jeito diferente, então o garoto não precisa esquentar a cabeça. Eles decidem voltar para casa, mas a garota Arurao fica um pouco para trás, escutando as conversas revoltantes da multidão na capital, que ficam chamando os três de lixos defeituosos, dizendo que o pessoal daquela vila nem sequer deveria pisar aqui. Os moradores estão querendo que o Império se livre dessa raça inferior, e naquela mesma noite, Arurao vai de fininho para o quarto de Yukito com um olhar suspeito, dizendo que veio preparada para fazê-lo se apaixonar por ela após ler algumas técnicas sagradas no seu livro proibido. Ela aparece segurando algumas coisinhas, falando que a estratégia é nunca deixar ele escapar para se casar com outra. Mas quando Yukito tenta recusar a ideia e empurrá-la para longe, acaba ficando todo imobilizado, e do nada, a garota cai na real, percebe tudo o que fez e se desculpa envergonhada, comentando que esses livros proibidos são aterrorizantes. Então do nada, ela desabafa, dizendo que talvez tenha sido mandada para essa vila de rejeitados justamente por ser maluquinha assim. Yukito aproveita o momento para perguntar mais sobre o lugar onde eles vivem. A Arurao fica explicando que o vilarejo é na verdade um campo de isolamento, para onde são mandadas as pessoas com desejos pecadores ou com pensamentos diferentes do Império. Ela então mostra para ele uma marca no corpo que os identifica como residentes do campo de isolamento. Qualquer um que tenha medo da morte em nome do Imperador ou discorde das regras do Império é banido para cá. Porém, ela sorri, aliviada ao lembrar que Yukito não possui essa marca. E mesmo sabendo disso, Yukito nunca olhou para eles com desprezo ou nojo. Ele deu muitas gargalhadas com eles, come na mesma mesa e ensina todo tipo de coisa nova. E segundo Arurao, ninguém de fora da vila jamais foi tão gentil e humano com eles quanto Yukito, e isso deixa ela profundamente feliz. Yukito responde que talvez seja porque ele também era um excluído e rejeitado na sua vida passada, e que eles são os primeiros amigos de verdade que ele conseguiu fazer. A garota Arurao então repara no colar de pedra no pescoço do garoto e comenta o quanto ele é bonito. Yukito revela que esse amuleto foi dado por seu pai momentos antes de ser jogado no oceano, sendo essa uma espécie de relíquia do seu antigo culto religioso, e que misteriosamente veio junto com ele quando reencarnou. E percebendo o interesse da garota pelo objeto, Yukito pergunta se ela tá querendo, e gentilmente coloca o colar
no pescoço de Arurau, pedindo desculpas por ser apenas uma pedrinha barata. Ela fica imensamente radiante com o presente e agradece ele do fundo do coração. Ele recomenda a garota ir descansar, e ao sair do quarto, ela olha pra ele mais uma vez com um olhar repleto de gratidão por ter conhecido alguém tão incrível como ele. No dia seguinte, Yukito acorda e percebe algo estranho. A casa está muito silenciosa. Quando ele sai, encontra Roy caído no chão, gravemente ferido e coberto de sangue. Desesperado, Yukito pergunta o que diabos aconteceu. O amigo dele revela tossindo que as forças do Império apareceram e levaram as garotas embora. Ele explica a cruel verdade. O vilarejo é apenas um depósito de lixo para os vermes indesejados do Império. E em vez de um aviso, o Estado tira a vida deles à força quando bem entende. Com lágrimas nos olhos, Roy revela que Arurau e sua irmã Shiro serão executadas hoje mesmo. Yukito dá uma bronca em Roy, perguntando irritado por que ele nunca contou sobre isso e escondeu esse detalhe dramático. Em lágrimas, o amigo se desculpa, dizendo que guardou o segredo para proteger a felicidade e os sentimentos de Arurau. Sem pensar duas vezes, Yukito tá querendo ir salvá-las. Nesse exato momento, Clem aparece com uma carruagem e oferece uma carona. Enquanto isso, a situação no local de execução fica terrivelmente sombria. Arurau assiste em absoluto choque enquanto sua irmã mais velha é punida pelos guardas imperiais. A garota então segura o colar dado por Yukito, quase aceitando que seu fim trágico chegou, assim como o da sua irmã, quando de repente Clem e Yukito aparecem na área de execução a toda velocidade. Sem hesitar, o protagonista salta da carruagem em movimento e avança com um soco furioso, nocauteando o guarda que estava prestes a matar a garota. Os soldados restantes sacam suas armas, querendo saber quem é o intruso. Yukito responde com firmeza que é apenas um amigo dos rejeitados. Em seguida, ele olha para o lado e vê o corpo sem vida da irmãzona Shiro, se lembrando rapidamente do sorriso acolhedor que ela sempre tinha. Tomado pela raiva, ele encara os guardas e pergunta o motivo de tudo isso. Ele tá querendo saber por que garotas inocentes precisam morrer de forma tão absurda. Os guardas se preparam para avançar contra ele, mas o capitão Bertrand entra em cena, respondendo com frieza que é porque elas são criaturas defeituosas, que cometeram o maior dos crimes, ter medo do fim da vida. Yukito rebate revoltado, perguntando o que tem de errado em ter medo da morte. Mas o capitão responde friamente que a morte é apenas uma ordem do imperador, então não precisa ser temida. Lá do alto, os cidadãos que estão assistindo à execução ficam fofocando e concordando com a situação radical, afirmando que aceitar o fim da vida em nome do imperador é o básico de qualquer cidadão. Bertrand então desembanha a espada e declara que a própria existência do campo de isolamento é a prova definitiva de que eles são aberrações que devem ser erradicadas. Em um ato de extrema frieza, o capitão Bertrand ataca Yukito com sua espada, fazendo o garoto cair gravemente ferido no chão. Desesperada, Arurau tenta correr para socorrê-lo, mas também acaba sendo atingida por um golpe fatal de Bertrand nas costas, assim caindo sem vida instantaneamente ao lado dele. Tudo acontece tão rápido que a garota nem sequer teve tempo para reagir. Sem conseguir acreditar no terror diante dos seus olhos, Yukito rasteja até o corpo da garota, perguntando por que de tanta crueldade. Por algum motivo, ele se lembra das palavras do seu pai sobre como a deusa Mitama o salvaria, mas no fundo Yukito sente que nem ele, nem seu pai merecem salvação. As pessoas daquele vilarejo, que viveram vidas honestas e foram gentis com ele, é quem deveriam ser salvas. Transtornado pela dor, ele agarra a pedra do colar que caiu do pescoço de Arurau e grita com todo o pulmão que se a deusa Mitama realmente existir, que ela apareça e salve aquelas pessoas. E segurando o amuleto com todas as suas forças, o garoto recita com fé o mantra da purificação da sua antiga seita, e de repente a pedra começa a brilhar intensamente e voa da sua mão em direção às nuvens carregadas. O céu se abre em um clarão divino e uma garotinha desce flutuando, cercada por uma aura de imenso poder, pousando bem ao lado de Yukito. Os guardas entram em pânico, não entendendo o que está acontecendo, e perguntam a Bertrand. E sem saber do perigo, a garotinha simplesmente pula e abraça Yukito, transbordando de alegria, comemorando que ele finalmente decidiu aceitá-la como sua grandiosa e perfeitíssima deusa. A senhorita Mitama o abraça apertado, muito feliz por ter sido invocada, porém, o clima muda drasticamente quando ela repara na palidez e no sangue de Yukito. Começando a tremer de raiva, ela fica exigindo saber quem ousou machucar o seu querido seguidor. E respondendo ao pedido de Yukito para que ela use seu poder, Mitama canaliza uma energia sombria e aterradora, liberando um horror sobrenatural jamais visto naquele mundo. Vinhas de poder divino aparecem do chão e agarram o capitão Bertrand e todos os outros guardas imperiais, engolindo eles e os arrastando diretamente para a escuridão absoluta. Após acabar com a ameaça sem o menor esforço, a garotinha volta a sorrir alegremente e corre para o lado de Yukito para curar seus ferimentos. E pouco a pouco, a garota Arurau abre os olhos completamente chocada ao perceber que suas feridas desapareceram e que ela está viva. Ainda confusa com a situação, ela observa a garotinha misteriosa montada no ombro de Yukito, fazendo carinho nele, elogiando a fofura do seu querido seguidor e agindo de forma extremamente pegajosa com ele. Yukito, sem entender absolutamente nada do que acabou de presenciar, pergunta quem diabos é ela. A menina faz uma cara de choro dramática, magoada por ele não reconhecê-la, afirmando que esteve ao lado dele por mais tempo do que qualquer outra pessoa no mundo. Ela dá um tapinha carinhoso na bochecha dele, sorri e se apresenta como Mitama, a sua grandiosa deusa.
Enquanto isso, a Rural mal consegue acreditar no que está vendo. A sua irmã Shiro e os outros moradores executados estão todos vivos e recuperados. A deusa Mitama fica se gabando, falando que a sua intenção inicial era apenas trazê-lo de volta. E por ser poderosa demais, a deusa acabou revivendo todo mundo de uma só vez. E Okito observa a cena sem acreditar, perguntando se aquela garotinha mimada é realmente uma divindade real, enquanto fica notando que os cidadãos que presenciaram todo o milagre simplesmente vão embora, agindo como se nada tivesse acontecido, e assim eles voltam para o vilarejo. E com isso, rapaziada, a gente chega no finalzinho da primeira parte desse anime, que é a continuação, já sabe, né? Deixa a inscrição e o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.